estrutura, ela é muito forte. As redes que nos prendem nesses padrões são muito fortes. Então, acho que o primeiro passo para a gente começar a desconstruir esses padrões é conhecê-los. Né? Então, a gente passa a conhecê-los, a gente passa a nos policiar, né? A gente vai prestando atenção, fala, olha, a gente não pode, eu não posso fazer isso, porque assim, assim, assim. É um processo longo, dolorido, mas e desgastante, obviamente, mas no final a gente vai sair ganhando nisso, porque reconhecemos que isso é mais para as mulheres, e vocês vão entender por que também no decorrer da minha fala, porque que nós mulheres sofremos mais com um estereótipo ou com a padronização de uma beleza. Né? Então, a gente precisa quebrar isso, porque lentamente vamos reconstruindo a nossa autoestima, e ao reconstruir a nossa autoestima, fica muito mais fácil de a gente lidar com essas adversidades que existem dentro da sociedade ocidental. Bem, então, para a gente começar a entender um pouco dessas questões de construção da imagem e construção de identidade, eu vou pegar uma coisa que é comum a nós ocidentais, porque nós, como ocidentais, nós somos cristãos, tá? Não adianta me falar que você não é cristão, por quê? Porque você foi criado dentro de uma estrutura cristã, da moralidade cristã. Querendo ou não, isso é muito forte devido às estruturas, né? Você pode muito bem seguir outras linhas, outras religiões, sem problema. Mas a grandíssima estrutura que move e tem você no imaginário, né? Você tem no imaginário, é o imaginário cristão, né? Somos ocidentais. Nisso, nós temos duas figuras extremamente importantes para a ideia do Ocidente cristão, que é simplesmente Ave Maria e Eva. Né? São duas mulheres que são antagônicas dentro dessa história cristã. Então, a gente já começa a perceber que as duas mulheres mais importantes dessa narrativa cristã para o mundo são antagônicas. A gente pode considerar que não existe um padrão, é uma coisa dicotômica da forma, de forma exterior. Ocidental tende sempre a colocar algo como bom e algo como ruim, coisa que não existia nas sociedades mais complexas, mas ainda não cristãs, né? Que a gente vai encontrar os deuses. Os deuses são pessoas como nós, só que com poderes. Né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles sentem raiva, eles sentem ódio, eles sentem amor, eles têm proteção, eles têm inveja, têm sentimentos humanos. Então, nós, humanos, não somos maus e nem somos bons o tempo inteiro. Os deuses, idem. Na concepção cristã, a gente é bom e a gente é mau. Se você é mau, você é mau. Se você é bom, você é bom. No caso aqui, Maria é a vida, né? Nessa simbologia que eu trouxe para vocês, que é de uma iluminura, vocês conseguem visualizar uma árvore, né? Que é a árvore do fruto proibido, obviamente, né? E no pé dessa árvore você tem esse Adão meio que está acontecendo, você tem essa serpente que está entregando a Eva a maçã, né? E lá na copinha da árvore você tem uma caveirinha que espia. E do lado dessa Eva nua, né? Porque a nudez ela vai estar associada à questão do pecado, e isso se inicia muito nesse período, né? Dessa moralidade cristã, né? Você tem outra caveirinha que é a morte, né? A Eva traz a morte para a humanidade ao escolher comer o fruto. Então, se vocês estão aí bem ligados, vocês vão associar logo a uma outra história, só que não é cristã. Ela é grega, da Pandora, aquela mulher curiosa que foi lá e abriu a caixa, e de dentro da caixa saíram todos os males do mundo. Então, Eva também faz isso, só que ela come. E ela é tão persuasiva que ela vai, tipo assim, olhar para Adão e falar assim, engole essa maçã. Né? Porque na concepção do patriarcado, Eva vai, tipo assim, obrigar Adão a comer. Adão é um pobre coitado que não tem, tipo assim, nenhuma vontade de falar assim, não, eu não vou comer isso porque Deus falou que não pode. Não, ele vai. Né? Então, a culpa é da mulher. Né? Não, a culpa não é do homem.
que, né, ele podia ter falado não quero, obrigado, seguir as leis. Não, ele foi totalmente corrompido. Então, do outro lado, a gente já tem Maria, toda resplendorosa, de azul, coroada, e você tem a questão da vida. Né? Jesus pode estar crucificado nessa copa, mas Jesus foi crucificado para poder ressuscitar e trazer o quê? Essa esperança de a gente estar salvo. Né? Então, aqui nessa cena, nós temos essa dicotomia que é colocada em cima da mulher. Ao mesmo tempo que a mulher ela é mãe, protetora, tudo de bom que pode existir, ela também é má, maquiavélica, tem todo um instinto sexual muito aflorado, né? Não dá para você controlar as mulheres, enfim. Né? Você tem a personificação do que vai ser o padrão que as mulheres no Ocidente vão ter que seguir. E aqui eu faço um pequeno parênteses, que é extremamente importante. É extremamente importante a gente ter em mente que o cristianismo, ele também é de raiz abraâmica, das religiões que fazem menção a Abraão. O que isso quer dizer? O cristianismo ele deriva do judaísmo. Derivando do judaísmo, muitos elementos dessa sociedade estão na base do cristianismo. Outra religião também abraâmica é o Islã. O Islã, para quem não sabe, ele segue a base do judaísmo, mais a base do cristianismo. Né? É como se Maomé tivesse pegado tudo que Jesus fez, e ele faz isso, considera até Jesus como um profeta, né? Pega tudo isso e junta, mas ele também não desconsidera tudo que os judeus fizeram. Então, temos as 3 religiões monoteístas, as 2 religiões maiores do mundo, seguindo uma dicotomia entre as mulheres. Não que o Islã considere muito Maria, apesar dela ser citada várias vezes no próprio Alcorão, né? Mas as mulheres elas já vão ter uma visão também de dicotomia que vai seguir por milênios aí, por muitos e muitos anos. Então, aqui, gente, rapidinho, só para a gente entender o que eu estou falando, eu estou falando de iconografia, que é a imagem como escrita, que é simplesmente essa linguagem visual que a gente tem. Então, são os filmes, são as revistas, né? É o nosso Instagram, tudo que traz a imagem a gente pode chamar de estudos de iconografia. Nós estudamos o ícone, nós estudamos a imagem. Obviamente que eu estou falando aqui ao pé da letra o significado de iconografia, porque vamos ter vários teóricos que vão, né, desdobrar isso, mas isso não é importante aqui agora. O que é importante é a gente entender que existe uma linguagem visual, que a imagem ela passa uma mensagem, né? E ela carrega consigo uma ideia de um tempo. Então, a imagem ela sobrevive ao longo do tempo, trazendo uma mensagem que pode ser pegada, né? Ela está aqui, vivendo, você vai lá e, uau, peguei a mensagem dessa imagem e joguei para a sociedade. Então, a gente vai ter várias formas de adaptar uma imagem que vem desde a Grécia, que vem desde a origem do cristianismo, por exemplo. Por isso, os padrões que nos guiam como a mulher boa, a mulher má, né? Aquela mulher boa para casar, a mulher boa para aquilo, tudo, já vem totalmente carregada de um significado que é muito, muito mais antigo do que a gente imagina. Então, a desconstrução ela é muito, muito mais difícil. Né? Enfim, aqui, primeira representação de uma deusa, a Vênus de Ledorf, né? E eu trouxe essa imagem porque muitas pessoas acham ela meio estranha, né? Porque ela tem seios fartos, ela tem uma barriguinha, né? Bem saliente, ela tem pernas grossas,
né? E é uma representação primitiva. Uma historiadora da arte, se eu não me engano, ela fez uma análise muito bacana dessa representação. Porque todo mundo sabe que é uma mulher e a gente associa ela logo tipo, à fertilidade, né, a um ideal e padrão de beleza da época. Mas ela vai além, ela faz algo que os historiadores da arte nunca fizeram, que foi olhar a Vênus sobre outros ângulos. E ela olha a Vênus de cima. E quando ela olha de cima, né, para essa representação, o que ela vê são seios fartos e uma barriga. Né? Quando você tem seios fartos e uma barriga bem grande, significa que você está gerando ali uma vida. Então, é a deusa da fertilidade, porque a mulher vai ser ligada à fertilidade por motivos óbvios, né? Porque somos nós quem geramos a vida, ao mesmo tempo ligado a uma questão prática, porque são as mulheres que cultivavam a terra, são as mulheres que descobrem a agricultura, né? Quando elas saem para fazer as suas coletas, elas deixam cair as sementes e tipo, uou, peraí, eu não preciso ir mais tão longe. Olha aqui, a agricultura surgiu. Então, a fertilidade e a mulher, a terra, não é à toa que Gaia é terra e ela gera tudo que está aqui. Né? Gaia é o nome do planeta Terra. Né? Então, vocês vão conectando, vocês vão percebendo que a mulher, ela tem muito poder. A mulher é o poder. Só que você para e olha aqui hoje e fala assim, opa, peraí. Se eu sou o poder, por que a sociedade é tão patriarcal? Né? Porque tudo é uma construção, porque as narrativas vão ser feitas por homens. Né? Hey, gente, e aqui eu chego nas imagens sobreviventes, que são as imagens das deusas e de Maria, né? Porque né, eu não vou causar confusões aqui teológicas, mas são as mulheres fortes que aparecem em todas as representações, em todas as religiões. Né? Ali eu coloquei Hera, né, um pedacinho da cabecinha de Hera. Ali, né, essa deusa que está com os peitos, né, desnudos, ela é a deusa da serpente ou a grande mãe da civilização micênica, ou seja, né, a origem da civilização ocidental. Logo em seguida, a gente tem Oxum, que é uma divindade africana, né, e brasileira, né, afro-brasileira, e do lado Nossa Senhora grávida. E aqui só uma curiosidade, as imagens de Nossa Senhora grávida foram tipo que banidas. Né? É muito difícil você encontrar uma imagem de Nossa Senhora grávida em igrejas. Elas existem, né, nessas lojinhas de santo que você compra como souvenir. Agora, você não encontra a representação dela grávida nas igrejas, porque, tipo, não condiz com Maria. Tipo, como assim não condiz? Se ela é mãe, se ela gerou, não pode ter barriguda. Da mesma forma que foram banidas as representações de Maria amamentando. Né? Então, vocês começam a perceber que você tem na Idade Média representações de Maria com seio desnudo, tal como a grande deusa, mas que logo vai ser banido, porque peitos são polêmicos. Né? E se peitos não fossem tão polêmicos, seria até mais fácil, né, as mulheres, né, realizarem também em si o próprio autoexame, fazerem os exames de mão, porque elas não teriam tanto não seriam tão barradas por uma vergonha com o próprio corpo. Né? Então, você vê que tudo vai sendo uma construção em cima de um poder, que é o poder das mulheres. Né? Porque é muito perigoso a mulher, né? Porque, tipo assim, ela gera a vida, ela gera o alimento, ela coordena a casa, ela faz tudo. E se a gente ainda der mais poder para ela, tipo, de grande mãe do universo, a coisa vai ficar feia para o nosso lado. Bem, mas dito isso, as imagens que a gente vê hoje em televisão, nas novelas, no cinema e tudo mais, elas são repetições. Na verdade, fica melhor falar que são sobrevivências. Essas imagens estão sobrevivendo e, ao sobreviverem, trazem consigo uma carga simbólica muito grande. E agora vocês vão começar a entender como que isso é forte na nossa sociedade. E vocês vão entender de onde vem.
Por exemplo, vou começar aqui falando de algumas deusas. Hestia. Muitas pessoas nunca nem ouviram falar de Hestia, porque a gente nem estuda isso na escola, porque, tipo, ela nem é uma deusa que aparece em filmes, né? Por quê? Porque Hestia, quando teve todas as guerras do Olimpo, ela ficou em casa. Ela não saiu, ela cuidou do lar. Ela tem essa coisinha na mão que é tipo para acender, né, a lareira, né, que é a coisa mais aconchegante de uma casa que uma lareira, no calor, um ventilador, mas enfim. Ela é a deusa da lareira, é aquela que cuida do lar. Hestia nunca abandonou o lar. Ela nunca saiu. O mundo podia estar acabando, mas ela não abandonava o seu posto de dona de casa. E aí você começa a perceber que Hestia era sempre endeusada nesses lares. E isso foi criando, desde essa antiguidade clássica, um ideal de que a mulher não sai da casa. A mulher, ela cuida da casa, ela edifica o seu lar. Né? E quando você fala de edificar o seu lar, você já aproxima hoje de uma linguagem neopentecostal, né? De você cuidar desse lar. A ideia de Hestia, que é uma deusa pagã, ela prossegue sobrevivendo dentro do quê? Dentro de uma perspectiva judaico-cristã. Né? E aí é muito interessante porque a gente esquece que Hestia também é a deusa que edifica realmente o lar, que constrói, né? O que pensa uma arquitetura, né? Ela é a arquiteta, é ela que põe o negócio para cima. Só que o que passa para a gente? Que ela é a dona do lar, não a construtora, não a mantenedora daquilo. Então, o mito, ele se torna um arquétipo. Esse arquétipo é uma forma que vai sobreviver e a gente toma como padrão, a gente repete, né? Vamos repetindo esses arquétipos que são colocados para a gente. Eu gosto muito de usar imagem sobrevivente ao lugar de arquétipo, mas arquétipo eu acho que é mais fácil de vocês pegarem, porque vocês já associam com essa questão imagética. Então, olha só, Hestia, uma deusa que vocês nunca ouviram falar, representando uma coisa que a gente sabe que todo mundo acha das mulheres, inclusive mães, né? Tem mãe aí que tem um filho homem, um filho mulher, uma filha mulher, e põe sempre a menina para fazer alguns certos tipos de tarefa. Estou falando isso porque os meus alunos reclamam muito disso, né? Então, mãe, se tiver alguma mãe aí, vamos explodir a cabeça nesse momento. A segunda, o segundo arquétipo, a segunda imagem sobrevivente é da Ártemis, ou Diana. Diana tá muito em moda, não é porque ela é o nome da minha cachorra, e a minha cachorra é, tipo, muito capeta, né? Nada segura ela. Que eu tô falando isso aqui, não. A gente tem a Mulher Maravilha, que no cinema é esse estrondo, né? Os filmes são super empoderadores, importantes discussões, mas, tipo assim, Ártemis, ela é irmã gêmea de Apolo, que é um dos grandes deuses dessa mitologia. E, assim, ela é filha de Zeus, né? O irmão dela é o Apolo, e ela é uma deusa. Tipo assim, ela não é para qualquer um. E ela já foi criada dentro de uma imagem, né, de que você é mulher, né? Você, né, não pode ser cortejada por qualquer um. Você tem que cuidar da sua virgindade. Ela cresce tomando ranço dos homens, né? Ela só anda com as ninfas. E assim, tem até alguns episódios, né, que ela transforma um observador dela, que é esse cervo, o Acteon, em um cervo, porque ele está caçando e ele olha da gretinha e vê Ártemis tomando banho com as ninfas. E aí, quando ela vê, ela joga a flecha dela e transforma ele num cervo. E ele vai acabar sendo caçado pelos amigos e morto. Mas, enfim, não era essa história que eu ia contar dela. Eu ia contar dela que, enfim, ela representa a nossa submissão ao patriarcado. E é muito difícil falar de Ártemis. Por quê? Porque ela é muito foda. Ela é uma caçadora brilhante, ela não erra nenhuma flechada, ela é autossuficiente, ela é extremamente... Ela é a Mulher Maravilha do cinema.
Só que por ela ser tão maravilhosa e ela ser irmã de Apolo e filho de Zeus, nenhum homem pode estar com ela. Por quê, Kel? Por quê? Porque todos os homens são inferiores. E aí entra a questão de que o pai tem que escolher quem a filha vai casar. O irmão mais velho, ou até mesmo o irmão mais novo, passa a fazer o quê? A vigiar a irmã. Não, peraí, você não vai ficar com a minha irmã, não sei o que, não sei o que. Então, a mulher, mesmo sendo independente, mesmo sendo toda fodona, ela sempre é presa, porque ela precisa dar satisfações a essas pessoas, principalmente que são Zeus e Apolo, que são deuses muito poderosos. O que vai acontecer nessa história, galerinha? Ela vai se apaixonar por um cara que é mortal. Aí já começou. Apaixonou por um mortal, ferrou. E o mortal apaixona por ela. Só que várias versões vão dizer que Apolo mata esse cara e ela fica puta, né? E ela nunca mais se relaciona com ninguém. E em outras versões, ela mesma mata esse cara. E aí você começa a perceber, tipo assim, por que ela vai matar ele se ela gostava dele? Porque é um exemplo da gente interiorizar em nós representações do patriarcado. A gente, para poder sobreviver, a gente repete, a gente vai repetindo o que nos machuca. Mas o que é legal falar também é que para eles, né, para Apolo e para Zeus, que são homens, nenhum homem mortal, daria o valor a Ártemis que ela merecia, porque ele é inferior a ela. Por isso não se pode, né, as mulheres que são bem-sucedidas, se você fazer uma pesquisa, a maioria de mulheres bem-sucedidas, elas são solteiras, né? Ou então passaram por algum momento de divórcio, os homens fizeram alguma coisa, porque eles não suportam ter do lado uma mulher muito forte. E isso é passado para as mulheres. Tipo, você tem que ser a princesa, a recatada, a bela do lar. Isso é muito recente, isso é muito forte na nossa sociedade. E isso vem de Ártemis, né? Então, são elementos muito fortes, né? Em que o homem ele não pode receber menos que a mulher. Né? Tipo assim, que isso é horrível. No início não vai ter problema, mas depois você vai ser o pau mandado dela. Em uma sociedade patriarcal, isso é muito forte. Né? Temos aqui Hera, que é a esposa enciumada, que matava todas as amantes de Zeus, porque Zeus pegava todo mundo, né? Pegava todas as deusas. E a ira de Hera nunca caía sobre Zeus, era sempre sobre as mulheres. Inclusive, vaca, né? Ah, essa vaca tá dando em cima do meu marido. Vaca foi o que foi transformado uma das amantes de Zeus, Io, né? Que era que Zeus realmente apaixonou e Io também apaixonou por ele. Eles tinham vários momentos. E aí, para dar o migué na era, ele transformou Io numa vaca. Só que, né? Era uma deusa inteligente. Ela sacou isso e pediu a vaca de presente. Não, me dá essa vaca aqui, já que você é meu marido, eu quero a vaca. Só que eu vou pôr essa vaca lá no topo de uma montanha para ninguém ver. E vou colocar um gigante que tem 100 olhos para vigiar. Então Zeus não conseguia mais encontrar Io. Só que o que ele vai fazer? Ele vai matar o gigante escondido. E aí Hera vai descobrir que ele encontrou a vaca, né, da Io. E aí, ao descobrir isso, Hera transforma o gigante em um pavão. Por isso o rabo dele tem aquele tanto de olhos, 100 olhos, né? E é o símbolo de Hera. E Io passa a ser sempre a vaca. Então, essa coisa de associar também as mulheres, né? Tipo, a animais, né? Vaca, galinha, etc., também é uma coisa antiga, né? Então, aqui a gente vai percebendo vários elementos que vão construindo esse imaginário da gente. A gente não tem que jogar a culpa nas mulheres. A gente tem que jogar a culpa no homem, é ele que está traindo. Muitas das vezes, a amante também é vítima. Né? Não estou falando aqui que às vezes a... Não, mas muitas das vezes a amante também nem sabia, porque o homem tem lá uma vida dupla, tripla, né? E a gente sempre vai com ódio em cima da mulher, porque a gente foi construído assim. Aqui eu vou dar uma acelerada, que eu acho que eu já estou falando muito. Temos Atena, Afrodite e Hera representando aquilo que falam
que a gente é. O povo fala que a gente é rival, né? A gente é rival, mulher fofoqueira, pipipi, pipipi, mas quem inventou a disputa por beleza não foram as mulheres, foram os homens, né? Na verdade, é a deusa Discórdia que joga um pomo no meio do casamento que ela não foi convidada, e nesse pomo, que é tipo uma maçãzinha, está escrito para a mais bela. E ela joga no meio só dessas 3 deusas que são as mais treteiras do Olimpo. Atena, deusa da guerra, Afrodite, deusa da beleza, e Hera, né, que é a mãe dos deuses, a rainha do Olimpo. E assim, Zeus falou que não ia resolver, né? Então eles vão e chamam um mortal, que é o Paris, para dar o veredito. Só que aí a gente vê que elas vão lá e dão presentes pro Paris escolher ela e tal. As mulheres, ao se dar um presente para ser escolhida mais bela, elas acham que tem poder. Ah, eu vou te dar todas as guerras. Eu vou te dar a mulher da mulher mais linda do mundo, né? Eu vou te dar o governo de todos os reinos do planeta. Mas quem tem o poder ali real é o homem. É ele que define quem é a mais bela. É o homem que põe o padrão. E aí vocês começam a perceber que tudo que a gente faz é padronizado para atender um gosto masculino. O padrão de beleza ele foi criado pelos homens como uma forma de controlar as nossas mentes, porque mantém a gente ocupada. Quanto tempo a gente gasta indo em salão de beleza, fazendo unha, fazendo sobrancelha e cuidando de pele. Tempo que a gente podia estar trabalhando, estudando, aprimorando. Então, cria-se todo um mito da beleza para tirar o nosso foco de outros pontos. E isso funciona. Isso funciona lindamente. Porque a gente perde tempo no salão. A gente perde tempo. Eu perco meu tempo. Eu não sou desconstruída, não. Eu vou lá, vou no salão e perco tempo, sim. Agora, vocês imaginam, né? Isso é uma construção de anos e anos em cima das mulheres. É muito difícil. As mulheres sofrem demais dentro dessa sociedade machista. Contudo, todavia, entretanto, os homens também vão ter uns respingos disso, mas eu não vou falar disso porque homem a gente deixa para lá, tá? Então, para terminar mesmo, né? Aqui eu trouxe mais algumas representações e eu acho que vocês já estão percebendo por que eu trouxe tanta representação de mulheres peladas desse período, né? Para vocês repararem bem na beleza dos corpos, né? Das definições da beleza desses corpos, né? Aqui eu já falei, né, que o homem é que tem o poder. Aqui a gente entra nas bruxas. As bruxas têm essa conexão com Eva. E vem uma conexão mais antiga, porque a gente volta na mitologia grega com as erinhas e fúrias. Elas eram representações da consciência pesada. Se você fazia uma coisa ruim, as erinhas seguiam vocês, né, para ficar culpando, tipo, a sua consciência. Elas punem os mortais. São mulheres de cabelos de serpente, língua de fogo, lágrimas de sangue. Então, elas são uma punição. E são mulheres. Então, aí os homens já começam a ter medo. Então, a representação da bruxa, ela bebe nessa fonte das erinhas, porque a bruxa, ela joga uma praga nos homens. E bebe no mito de Lilith, que é um dos primeiros mitos judaicos cristãos que é apagado da nossa mente, né? Porque a Lilith é a primeira mulher que foi criada junto com Adão. Eles são criados da mesma massa, do mesmo barro, em equidade. Eles são iguais. E aí Lilith está lá e a Lilith não aceita ser pau mandado do Adão. E o que acontece? Ela vai embora do Éden. Ela prefere viver fora do paraíso que conviver com Adão. Então, vocês imaginam que pau no saco devia ser o Adão para Lilith querer viver em qualquer lugar fora do paraíso. E isso é muito importante, porque ela não aceita, né? Então, aí Deus cria Eva da costela do Adão, ou seja, já temos uma narrativa que está passando tempo que já coloca a mulher como submissa ao homem. E é essa a ideia de Eva que a gente tem. A mulher ela tem que ser submissa ao homem, porque se essa Eva toma uma decisão, ela ferra com tudo. Então, por isso que a mulher tem que ser o quê? Submissa. E com isso, o mito de Lilith desaparece,
né? E ela se transforma numa bruxa comedora de criancinhas, né? E é ela que vai ser associada às bruxas ocidentais, que vão lá e vão alimentar desse bebezinho, vão comer essas criancinhas, vão sugar esse sangue. E são mulheres feias, velhas, carrancudas, porque a gente tem que ser sempre jovem, linda, bela, né? O mal é feio, né? Então você é uma bruxa. Mas não pense que ser chamada de bruxa é negativo, porque as bruxas eram os seres mais poderosos da sociedade medieval, porque, tipo assim, elas eram que resolviam os problemas que aconteciam ali, né? Você estava com uma dor de barriga, a bruxa resolvia, né? Você queria um chazinho, a bruxa resolvia, né? Então, as mulheres vão ser diabolizadas porque elas agiam, né, de uma forma independente, de uma forma de controlar a ciência, elas eram cultas, elas estudavam, né? E isso era uma ameaça ao patriarcado, né? Não dá para essas mulheres serem tão poderosas, a gente tem que colocá-las no lugar delas, né? E aí eu estou trazendo todas as vezes essas imagens para a gente percebendo, né, que temos uma viagem das formas e como que um corpo natural, porque o corpo da mulher ele tem mais gordura que o dos homens, as mulheres elas têm uma tendência a ter uma barriga saliente, provavelmente vai ter maior porque vai gerar um filho aí, né? A gente tem, é normal, né? Claro que eu não estou falando de uma questão de uma obesidade, mas é normal a gente, às vezes, ser mais gordo. Não, enfim, você está entendendo. Porque é do biotipo. Só que a gente tem que seguir padrões que são colocados. Aqui eu vou trazer para vocês a representação, já encerrando a minha fala, né, de como seriam as mulheres em cada parte do mundo antigo, até os dias de hoje. Então, começamos pela civilização mais avançada que já teve nesse planeta, que foi do Egito, né, Kemet Antigo, né, passando pela Grécia. Pasmem, essa seria a representação da deusa da beleza, né, que hoje é chamada de gorda pela sociedade e fora dos padrões. Aqui, a Itália renascentista, então todas as representações da arte, inclusive a Vênus que abriu, é uma mulher gorda. Depois, a Inglaterra vitoriana, né, que são padrões normais de uma mulher. E aí a gente já começa, né, nos anos 1920, que a gente traz um padrão já muito esquelético, que tem a ver com a poesia, mas eu posso falar disso em uma outra aula, porque daria pano para manga essa questão aqui. Depois, a Era de Ouro de Hollywood, em que as mulheres ainda não precisam ter corpos muito magros e nem sarados, são mulheres normais e curvilíneas, né? E aí a gente chega nos anos 60, em que a gente tem esse padrão esquelético, né, que vai ser inaugurado pela Twink, que era uma modelo, né, que é extremamente magra, que é um padrão que ficou durante muito tempo, né? Depois, a era das supermodels, que já são as mulheres que já vão ficando mais saradas, que vão passar mais tempo na academia, né? Essa época aqui que traz, né, a anorexia para as nossas vidas, né, que é o corpo extremamente magro, muito mais magro que a da Tui. Esqueci o nome dela, enfim. E, né, a beleza pós-moderna, que é essa beleza que é totalmente fabricada. Harmonização facial, silicone, lipo, colocar silicone no bumbum, né, já é uma beleza que é totalmente plastificada, né, para agradar um padrão, né? Então, finalizo aqui. Desculpa, acho que eu falei bastante, mas é um tema muito instigante e, enfim, muito obrigada pela oportunidade e encerro aqui. Gente, então vamos começar falando sobre a questão da sociedade em si. Que a Kel falou de uma forma maravilhosa o mito das deusas, como que a gente ainda recebe, né, muito dessa carga, desse imaginário do que é a mulher, o que a mulher deve ser. Então vamos começar a colocar isso na prática, tá? Nós vamos começar a falar sobre marcadores sociais. Se vocês já estão vendo aqui,
Estou conseguindo ver se o slide está passando. Está passando, gente? Dá um retorno aí, por favor. Não, então vou esperar. Enquanto eles vão colocando o slide aí, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando nós nascemos, a sociedade ela já está pronta, ela já está estruturada. O mundo não espera que a gente nasça para a gente organizar quem vai ser o quê, quem vai trabalhar com o quê, quem vai ter voz de fala, quem vai comandar, quem vai fazer as leis. Não, a gente nasce, o já está andando, a gente só segue a jangada, né? E aí a gente percebe que as sociedades, elas são estruturadas em cima de marcos, que é o que nós vamos chamar marcadores sociais. Por quê? Primeiro ponto é que todo mundo busca o poder. Poder o quê? Poder ser livre, poder mandar na própria vida, poder ter autonomia e depois disso ter poder sobre os outros. E essa estrutura de poder é o que vai para a nossa sociedade, e esses marcadores sociais vão dizendo quem tem poder sobre o quê. Dentro desses marcadores sociais, nós temos vários pontinhos aí que marcam. Nós temos, que eu coloquei aí no slide, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas nós temos classe, raça, região, economia e o gênero. Por que eu estou falando aqui de gênero e não de sexo? Quando os historiadores, os pesquisadores foram pesquisar a sociedade de modo geral, quem é a galera que manda em quem? Por que essa galera manda? Por que os caras que estão no poder desde sempre continuam no poder desde sempre? E aí eles viram que havia uma diferença de sociedade para sociedade, mas que era um padrão quase o mesmo. E o sexo é algo biológico, que é igual, ele é comum em todo mundo, em todos os tempos. Então, vagina é vagina em todos os tempos, né? Pênis é pênis em todos os tempos. Isso não muda. Isso era algo pá. Só que o papel, digamos assim, da vagina e do pênis na sociedade, ele mudava. Então, existiam várias mulheres diferentes, de vários tipos, com várias formas de falar. E esse papel do sexo na sociedade ficou conhecido como gênero. Por quê? A gente precisava separar do sexo. Então, se a gente analisa, por exemplo, 1610, no Brasil, nós temos 3 tipos de gêneros de mulheres. Porque nós temos 3 sociedades convivendo ao mesmo tempo. Então, nós temos a primeira sociedade, a sociedade indígena, que tem a sua própria divisão ali de sexos. Então, a mulher indígena, ela é ela que faz o culto religioso, é ela que é a conexão, né, dos antepassados, ela trabalha, ela tem a sua posição, ela que planta, ela que prepara a caça. Então, ela tem toda uma posição dentro da sociedade indígena, é o primeiro gênero. Aí a gente já tem o segundo gênero, que é a mulher branca. E a mulher branca não é permitido fazer nada, ela não tem posição religiosa, não é ela quem faz o culto religioso, o Deus não é mulher, o Deus dela, ela não pode estudar, ela não pode trabalhar, ela não pode fazer nada, porque ela é mulher dentro dessa sociedade branca. A função de gênero dela é simples procriar, nem amamentar ela amamenta, porque quem amamenta vão ser as amas de leite depois, né? E aí nós temos a terceira mulher, que é a mulher escrava, que é a mulher negra. E a essa mulher, eles não falam que ela é mais frágil, que ela é fraca, pelo contrário, ela apanha como um escravo homem, ela trabalha forçado como um escravo homem, é tratada como um homem. Quando ela é tratada como mulher, nos casos duplos. Então vocês conseguem perceber que nós temos 3 noções de mulheres, 3 concepções de gênero convivendo no mesmo tempo e espaço, convivendo na mesma sociedade. E se a gente amplia isso pro macro, né? Você tem uma concepção de gênero na China, uma concepção de gênero na Arábia Saudita, uma concepção de gênero na Inglaterra, e tudo isso vai sendo moldado do que é ou não ser uma mulher. Por isso que nós trabalhamos com o nome de gênero e não de sexo, porque o gênero muda, o sexo não. Tá conseguindo entender, gente? Tá ficando claro?
Beleza, então vamos tacar o pau aqui. Como já está aí no slide, né? Pode passar, por favor. O sexo é biológico e o gênero é cultural. Gente, eu estou acompanhando os slides aqui no meu telefone, por isso que eu estou olhando para baixo. E aí nós vamos entrar numa coisa que a Kel falou, que é sobre a religião, mas vamos passar por isso. Por quê? Porque a religião, ela também é um marcador social, né? Se eu em conflitos religiosos, como, por exemplo, a faixa de Gaza hoje, a gente tem a religião como marcador social ali, né? A gente tem palestinos, israelitas, judaísmo contra muçulmanos, é um marcador social. Quando nós analisamos o sistema racista do Brasil, de raça. Quando a gente analisa a Segunda Guerra Mundial de raça, tem a raça ariana perseguindo, matando a raça semita, os judeus. Então, tudo isso, gente, todos os marcadores sociais, eles vão convivendo no mesmo tempo e espaço em todas as sociedades. Quando a gente analisa o gênero em específico, nós temos que ver de qual tempo, de qual sociedade, por que é assim? Porque muitas pessoas vão falar que isso é natural. A mulher é doce, a mulher é sensível, a mulher é predisposta ao lar. A mulher não vai participar de guerra, né? Guerra é coisa de homem. Aí a gente pega lá todas as samurais do Japão feudal, 200 anos, 500 anos antes de Cristo. Poxa, peraí, nós já temos mulher lutando na guerra aí muito tempo atrás. Você pega o templo Shaolin na China, mulheres que formavam um exército. O negócio tá errado aí. 2000 anos antes de Cristo já tinha mulher matando o homem aí, tá tudo certo, né? Se a gente próprio caso de África, no Império Kush, o Império das Candace, o primeiro império governado e chefiado por mulheres, inclusive o filme Pantera Negra é inspirado nas Candace, quando o exército é feminino. Opa! Então essa questão de que mulher não vai para a guerra, de que mulher é indefesa, de que mulher é... Isso é uma construção de gênero. Se é construído, ele pode ser desconstruído. Mas vamos aqui para não delongar muito. Quando a gente fala da construção de gênero da sociedade europeia, nós estamos falando basicamente de uma construção religiosa. Por quê? Porque durante toda a sua constituição de Europa, de países independentes, quem controlava tudo aquilo ali era a Igreja Católica. Né? A Reforma Protestante, ela começa ali no meio com Martim Lutero, mas a Europa, ela se deriva do sistema feudal, dos feudos, do feudalismo, e quem controlava os feudos era a Igreja Católica. Né? A Igreja Católica, ela pega toda a queda do Império Romano ali, engole aquele território que era romano e se torna cristão, e aí toda a constituição de gênero, ela vem disso. Ok. E o que diz essa constituição de gênero? Que existem dois sexos. Ok. O pênis e a vagina. A esses dois sexos, nós vamos dar valor social. Aí entra o gênero. E qual que é o valor social? Do pênis, o homem, é a virilidade, é a força, é o que batalha, é o que vai para as cruzadas, que defende a igreja, que defende a família. E o valor social da vagina, da mulher, é a feminilidade, é a doçura. E aí o principal, muitos autores analisam isso, mas o principal é o Pierre Bourdieu, que ele tem um livro que chama Dominação Masculina, qual que é a raiz da dominação masculina? Ele diz que a raiz está aqui. Quando você separa esses dois sexos em assimétricos e opostos. Então, quanto mais masculino o homem é, menos feminino ele é. E quanto mais feminina uma mulher é, menos masculina ela é. E esses dois gêneros, eles são opostos. Então, se um é a força, o outro é a fraqueza. Se um é a esperteza, o outro é a burrice. Se um é a feminilidade, a doçura, o outro é não sentimentos. Homem não pode chorar. Engole esse choro. Né? Se um é a rapidez, o outro é a lentidão.
escravidão. Se um é o mundo interno das emoções, o outro é o mundo externo, guerra. E essa separação de gênero, gente, ela vai construir toda a nossa sociedade. Por que eu estou falando isso? Ah, Nayara, isso está lá no século XVII. Será? Será mesmo que isso está lá no século XVII? Será que a gente ainda não carrega estereótipo que mutila os dois lados, tanto os homens de não sentir, se é homem é um saco de batata, honra o que você tem no meio das pernas, né? Porque homem não pode sentir. Sentir é feminino e nós temos que separar esses dois aqui, é oposto. E mulher não pode fazer coisas de homem, né? O que é coisa de homem? E aí nós vamos entrar no principal aqui, que é o tema do Chan. O homem é um ser humano. E se ele é ser humano, ele é passível de decisão, ele é passível de racionalidade, ele é passível de desejos. Se os dois são opostos, o que é a mulher? A mulher é objeto. Ela é decidida, escolhida e desejada. Aí nós temos o dilema da sociedade moderna. Por que homens podem falar de sexo abertamente? Quem acha ruim ainda fala, não, isso é coisa de homem. Filme pornô é coisa de homem. Revista de mulher pelada é coisa de homem. E quando a gente fala de uma sexualidade aberta, de mulheres falando sobre sexo, de mulheres assistindo filmes pornográficos, de mulheres mostrando que tem desejos sexuais, o mundo para. Meu Deus, o que está acontecendo? Está acontecendo que foi construído para a mulher não desejar. Ela é desejada. Então, se a gente volta na construção aí de imaginário de mulher, nós sempre temos mulheres nuas como desejo e paixão. A gente não tem homens nus como desejo e paixão. Quando a gente fala de prostituição, a gente fala de mulheres que se prostituem. Poxa, mas e os homens? Será que historicamente não existe homens se prostituindo? Será? Então a gente tem que começar a analisar. E é nesse ponto que eu vou bater aqui. Por quê? Pensem comigo. O homem, ele é um ser humano passível de racionalidade, de intenção, de desejo. E a mulher é um objeto, nós temos uma ação desigual. Um vai dominar o outro. E aí o Pierre Bourdieu, ele chama de mercado matrimonial. E se a gente volta no passado, era ainda mais par, era uma venda mesmo. Tanto que o pai da mulher tinha que pagar um dote. Né? Você casa com a minha filha, ainda com um bônus aí pra você cuidar dela. Porque ela é um objeto. Ela está sendo comprada no mercado matrimonial. Ela precisa casar. E aí nós temos essa mulher que quando ela nasce, ela não é um ser humano. A mulher nunca é um ser humano. O ser humano é o homem, tá? A mulher é um objeto. Quando ela nasce pertencendo ao pai. Por isso que ela tem o sobrenome do pai. E aí o rito do casamento cristão ocidental é o quê? É o homem entrando sozinho na igreja. Por quê? Porque ele é um ser humano. Ele é passível de decisão, pode voltar a hora que ele quiser. Depois entra a noiva de braços dados com o pai, porque ela pertence ao pai. Aí o pai leva ela até o marido, né? Apertam a mão como quem fez um bom negócio. E ali ela perde o sobrenome do pai e passa a ter o sobrenome do marido, porque ela deixa de pertencer ao pai e passa a pertencer ao marido. Ela não é ser humano. Ela não tem direito de dizer não. Antigamente, quem marcava os casamentos eram os pais, que é a Artemis, né? Que a Kel falou perfeitamente. Ela não tem direito de escolha. Sempre vão escolher para ela. Se ela pode estudar, se ela pode trabalhar, se ela pode transar, vão escolher para ela. E aí a gente vai voltando na sociedade, isso vai ficando cada vez mais forte, né? Das mulheres que são punidas quando elas perdem a virgindade antes do casamento. Enquanto, quando é homem, o próprio pai leva no puteiro quando faz 18 anos. E isso aqui, gente, a gente precisa analisar. A fidelidade, historicamente, ela é construída apenas para as mulheres. Ela não é construída para os homens. Quando a gente volta na história, os bordéis,
sempre existiram e sempre foram aceitos socialmente. Então, o cara trabalhava, infelizmente isso acontece até hoje, o cara trabalha o dia inteiro, pega os amigos do serviço e ia pro bordel, que eram os cancãs, né, antigamente. Quantos filmes não retratam isso? Os cancãs, os homens lá sentados e homens calados, né? Se a gente fala, por exemplo, da sociedade brasileira, o homem se casa negra, mas estuprava a escrava, a mucama, né? Se a gente fala dos próprios bordéis, então a mulher ela sempre vai ficar presa, gente. Ela vai ficar presa porque ele é um objeto. Nayara, isso mudou. Aí eu te pergunto, será que isso realmente mudou? Vou dar 2 exemplos aqui, e já encerrando a minha fala, que eu tô vendo que eu tô sem tempo aqui, né? Estou responsabilizada. Tá aqui, 5 minutos. Qual que é a raiz de todo o estupro? Qual que é a raiz de todo isso? É sexual. É quando o homem, ele se acha no direito de usar o corpo da mulher simplesmente porque ele quer. Casos de estupro, a gente não está falando de desejo sexual. Nós estamos falando de uma relação de poder, tá? Pessoas estupradas é quando desumaniza aquela pessoa para mostrar que ela não é gente, que ela é o pior, ela é um nada. E aí você estupra ela para mostrar que ela não comanda nem o próprio corpo. Por que eu falo isso? Porque se a gente analisa fora desse padrão homem e mulher, o estupro ele é corretivo. Então, se a gente chega na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, dentro dos campos de concentração, não de extermínio, os judeus eram estuprados pelos nazistas. Poxa, um nazista não encostava num judeu, porque ele era sujo. Ou estuprar pode? Pode, porque é uma relação de poder, não é de sexo. Mesma coisa acontece no sistema prisional brasileiro. Estupradores são estuprados dentro da cadeia, para mostrar o quê? Que ele não é gente. Ele não é, então a gente estupra. E sabe o que dói? Que a gente escuta assim, as mulheres falando, ele é estuprador, tomara que ele vire mozinha da cela. Tomara que ele vire menininha da cela. Ninguém fala, tomara que ele vire homenzinho da cela. Porque a própria palavra homem já dispõe que ele é sujeito, que ele é pessoa. E a mulherzinha, análise a quem é estuprada na sociedade, que é a mulher. Quando você quer humilhar um homem, você compara ele com uma mulher. Nossa, você é muito mulherzinha, para com isso. Porque a mulher, ela tá nesse nível de não pessoa. Pessoa é homem. Você é homem, pô, não faz isso comigo. A mulher, ela não é gente. Entrando nesse caso de estupro, vocês vão entender exatamente por que isso ainda não mudou. Se eu hora dessa, agora são 8 horas da noite, tô andando sozinha, ali no centro, escuro, ou num lugar mais abafado, mais escuro, né? Eu corro o risco de ser estuprada, eu corro o risco de ser sequestrada, eu corro o risco de ser morta, os caras vão passar, vão buzinar, vão mexer comigo. Se eu estou no mesmo lugar, com a mesma roupa, no mesmo horário, com um homem do meu lado, ninguém para. Ninguém buzina. O índice de estupro reduz 98%. Porque os próprios homens sabem que os homens respeitam as mulheres, que mulher é objeto. Eles respeitam outros homens. Então, quem tem irmã aí, tem irmãs, ou as mulheres que têm irmãos, ouviram isso a vida inteira. Tá no ponto para que o seu irmão te busque, que tá perigoso. Mas por quê? A noite não estupra ninguém. A noite não estupra ninguém. Quem vai te estuprar é um outro homem. Então, isso não mudou. Desde lá, o mercado matrimonial, que a mulher precisa pertencer a um homem, ou ao pai, ou ao marido, ainda vivemos isso, de que homens não respeitam mulheres. Respeitam outros homens. Então, se eu tô numa balada lá, dançando e tal, chega um cara pra ficar comigo, eu falo que não. Ele pergunta, por que não? Eu tenho que justificar o fato que eu não quero ele. Não, porque eu não te quero. Mas por que você não me quer?
E aí ele fica lá moscando, sabe por quê? Por que insistindo com a coisa? Porque na cabeça dele, eu não tenho direito de dizer não. Agora, se eu tô na mesma balada, na mesma roupa, o cara chega em mim e eu falo assim, meu pai tá ali, ou o meu namorado tá ali. Ele sai na hora, porque ele entende que aquilo ali é um objeto que já tem dono. Então ele vai procurar um outro objeto que não tem. Gente, tudo isso é muito no nível inconsciente, tá? É no nível inconsciente. Não é racional. Os caras fazem isso sem perceber. As mulheres, às vezes, aceitam isso sem perceber. Caso de violência doméstica, é a mesma, cara, a mesma situação. Assédio, estupro, violência doméstica, é o mesmo ponto. Mulheres não são pessoas, são objetos. Por isso eu posso fazer o que eu quiser. E aí nós, enquanto sociedade, que estamos construindo novo, precisamos bater e falar assim, opa, peraí, não é não. Eu sou uma pessoa, eu tenho direito de ser ouvida, eu tenho direito de escolher, inclusive se eu não quiser casar. Se eu não quiser casar, qual o problema? Eu tenho direito de me defender se eu quiser, eu não preciso que me defenda. Não preciso. Eu tenho direito de votar e ser votada. De reclamar as minhas próprias dores, e não é mínimo. Deus me livre. O cara quase faz um testamento de morte ali. Quebrou o dedo, meu Deus do céu, vem aqui, família. Agora, mulher que passa de cólica, desmaia de dor, tem diarreia, ai, meu Deus, é mimimi, né? Então, é toda essa a minha discussão de que, para vocês entenderem que nessa constituição de gênero, que está toda errada, mulheres são inferiores aos homens porque elas são tidas como objetos. E nós temos que mudar. Não é ser melhor que os homens. É só falar assim, cara, nós somos seres humanos iguais. Aqui, ó, together, together. Se você tem direito de falar não, eu também tenho direito de falar não. Se você tem direito de andar sozinho, eu também tenho direito de andar sozinha. E aí, gente, encerrei minha parte, porque eu já falei demais. Estou recebendo plaquinhas aqui. Dúvida, vou mandar no final. Se vocês me derem espaço, eu falo mais. Se vocês me derem espaço, eu falo mais. Acho que agora sou eu, né? Exatamente, Lara. Pode começar a sua parte. Nossa, mas que difícil, meu Deus, falar depois dessas duas mulheres poderosas. Eu tô meio constrangida, mas a gente vai tentar falar, tá? Para quem não estava aí no início, meu nome é Lara, eu sou médica radiologista, trabalho com radiologia de mama em Belo Horizonte e Divinópolis. E vou tentar fazer um apanhado bem direto, né, desse tema que é um dos temas de vocês aí nesse mês, um tema de todos nós, né? Primeiro eu queria lançar uma pergunta, uma proposição para quem vai fazer Enem, né? Muitos de vocês estão indo fazer o Enem. Eu vou fazer uma afirmação e no final a gente vai tentar responder isso, que isso é muito confuso. Quando eu falo todo câncer é genético, mas nem todo câncer é familiar e não é hereditário. Então, é para dar uma balançada na cabeça de quem gosta de biologia aí, né? Bom, vamos falar um pouquinho do Outubro Rosa. O Outubro Rosa é um movimento que surgiu, a princípio, nos Estados Unidos, por volta de 97, com algumas movimentações de empresas, de fábricas, que começaram a fazer movimentos estimulando que as mulheres que trabalhavam para eles começassem a ter um autoconhecimento, um cuidado consigo mesmo. Obviamente, a gente sabe que tudo que é prevenir é muito melhor do que remediar, inclusive financeiramente, né? Mas o objetivo era fazer com que as mulheres se conhecessem e tentassem fazer o objetivo principal do Outubro Rosa, que é diagnóstico precoce, para que você reduza o que nós chamamos de mortalidade e morbidade. O que é morbidade? É aquela paciente que tem um câncer de mama ou tem uma outra doença, que vai sofrer algum tipo de perda de capacidade ou perda de função
por causa desse câncer e, obviamente, a redução da mortalidade, né? Então, esse é o objetivo, detecção precoce do câncer de mama para diminuir a morbimortalidade, né? Gente, estou com uma colinha aqui só para não esquecer o que eu tenho que falar. Lembrar que o Brasil, como acompanhando o mundo, né? No Brasil, o câncer de mama é o câncer mais prevalente nas mulheres. Hoje já responde a 30% dos cânceres de mama. Superou isso alguns anos atrás, a gente tinha isso como um câncer de colo uterino, que era uma doença de países de pobres, né? Uma doença de países menos desenvolvidos. Hoje nós já temos um perfil de doença de países mais desenvolvidos. O INCA faz um cálculo que esse ano a gente vai ter mais de 62 mil casos novos de câncer de mama no Brasil. E só um adendo, já saiu uma pesquisa do INCA e do SUS falando que, por causa da pandemia, nós tivemos uma redução muito grande na busca dos métodos de prevenção, de consultas e de mamografias, né, que a gente vai falar. A pandemia já vai atrasar ou nós vamos perder com isso a oportunidade de fazer diagnósticos precoces, que é o que a gente trabalha para fazer, né? Vamos falar um pouquinho dos fatores de risco aí para o câncer de mama. Como eu estava falando, no Brasil, o Brasil segue o padrão de países desenvolvidos, né? As mulheres, ao longo do tempo, foram adquirindo mais responsabilidades, mais hábitos, vamos dizer, hábitos ruins que a gente não tinha, né? As nossas avós, as nossas bisavós aí tinham vidas completamente diferentes do que nós temos hoje. E, estatisticamente, a gente tem umas associações de câncer de mama com determinados padrões de estilo de vida ou de qualidade de vida. Então, o Brasil segue um padrão de países desenvolvidos. Estatisticamente, os países desenvolvidos têm muito mais câncer de mama do que os países ainda em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos. Então, a gente sabe que o câncer é uma doença multifatorial. O que cada um desses fatores vai pesar? Por que pesa para mim e não pesa para você? Ainda é muito discutível e muito difícil de você dosar. Então, a gente fala em fatores de risco em termos de incidência, de estatística, tá? O que nós temos? Mulheres que não têm filhos, mulheres que tiveram filhos depois dos 30 anos, mulheres que não amamentaram, tá? Mulheres que têm, que nós chamamos de tempo de ciclo menstrual muito longo, que são mulheres que menstruam muito cedo e fazem menopausa muito tardia, porque elas têm ciclos hormonais muito mais longos do que quem faz uma vida hormonal mais curta. Então, com isso, tem mais chance. Obesidade, uso de álcool, maus hábitos em termos de sedentarismo, fumar, beber, tudo isso é para todos os cânceres, né? E também temos aquelas pessoas que têm uma exposição, principalmente a fatores de risco ambientais, que são as radiações. Nisso a gente pensa em profissionais que trabalham com radiação, apesar que hoje a gente tem uma gama de EPIs, de proteções radiológicas, a gente é treinado para isso, mas também as pacientes que tiveram algum outro tipo de doença. Você pode ter tido um tumor, um linfoma, uma leucemia, ou pode ter tido alguma outra doença que você tenha recebido radiação. Esse também é um fator de risco, tá? Falando um pouquinho da prevenção, existem muitas vertentes aí. Quando a gente fala em o que fazer, o que determina uma política de saúde pública, o que determina o SUS, o que determina o segmento desses pacientes, às vezes, muito diferente do que determina a nossa medicina de convênios ou medicina particular. Isso é muito nítido, né? Mas, seguindo os padrões do SUS, a gente preconiza o autoexame,
para um autoconhecimento. É diferente você usar o autoexame como uma referência ou você se conhecer. Quando a professora falou, a Kel falou, as mulheres hoje se tocam, se conhecem, né? Imagina você falar em autoexame há 50 anos atrás, 60 anos atrás. A mulher dormia de sutiã e camisola e calcinha, o homem, né? Nem via a mulher. Então, assim, hoje, com essa possibilidade desse autoconhecimento, é muito importante que as pessoas se conheçam, tá? Então, a mulher se avaliar, saber, olha, a minha mama é assim, ela tá diferente, a pele dela tá diferente, eu tô com algum... Mas contar com o autoexame para um diagnóstico de câncer de mama é fazer diagnósticos tardios, tá? Quando eu palpo um câncer de mama, quando eu consigo palpar, e olha que é muito difícil, a palpação de determinados tipos de mama, até para o médico é difícil. Imagina para quem é leigo, né? E vai palpar isso. Para você palpar um nódulo de mama, ele já vai estar aí, ele tem 1 centímetro, vamos dizer, ele vai estar aí há 2, 3, 4, 5 anos, tá? Então, fazer do autoexame uma referência para a detecção de câncer de mama, eu acho que isso tem que ficar bem claro, é muito perigoso. A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela meio que desautoriza, vamos dizer, o autoexame como uma maneira de prevenção. Agora, nós estamos falando isso em 2 realidades diferentes, né? Eu estou falando de uma paciente que tem médico, que vai ao médico todo ano, que o médico faz a palpação, que ela tem condições de fazer sua mamografia, seu ultrassom, sua ressonância, sua biópsia, e eu, ao mesmo tempo, eu estou falando de pacientes que passam 10, 15 anos ou nunca fizeram uma mamografia na vida, né? Então, assim, eu tenho que ensinar essa paciente a se conhecer, a buscar variações, diferenças no corpo dela, que ela possa notar, mas não colocar o autoexame como um fator olha, eu palpei e está tudo bem, não tem nada, tá? Porque hoje o nosso objetivo e a nossa capacidade de detectar câncer de mama, ela passa por 5, 6 milímetros. Esse é o nosso objetivo, pegar o câncer de mama antes dele ser palpado. O que é, infelizmente, a minoria na nossa realidade social, né? A gente sabe disso. Talvez 30% da população tem acesso a uma mamografia, 30% da população brasileira. Os mamógrafos são poucos, estão altamente concentrados nas regiões, né? Nessas regiões sudeste e sul. Você imagina isso lá no Nordeste, numa cidade pequena, sem estrutura e tal. Então, assim, é importante? Sim, é importante se conhecer, mas não fazer do autoexame um substituto para os exames clínicos ou exames de imagem, tá? Para um diagnóstico precoce, né? Então, para o nosso diagnóstico precoce, mais precoce, o padrão que a gente fala de ouro é a mamografia. Ah, mamografia dói, mamografia tem radiação, mamografia é chato. Eu não gosto de fazer, eu também não gosto. Eu não gosto de um velório, eu não gosto, né? Mas a gente faz, né? Então, assim, a mamografia continua sendo padrão ouro, ainda tem um alcance muito pequeno, né? E ela tem, de uns 40 anos para cá, existe um programa chamado rastreamento mamográfico. Isso se faz de formas diferentes, nos países diferentes, em políticas de saúde. E o que é o rastreamento mamográfico? Você pega uma população de mulheres que não têm sintomas, tá? E submetem elas periodicamente à realização de mamografias, né? Para ver se conseguimos pegar coisas bem precoces. O rastreamento mamográfico, ele conseguiu diminuir muito a mortalidade por câncer de mama. Mas ainda é muito questionado, tem que ser individualizado e depende muito do tipo de mama para que a gente obtenha um resultado positivo nesse sequenciamento, fazer mamografia de ano em ano, de 2 em 2 anos. O SUS preconiza que as mulheres façam mamografia de 50 a 69 anos, de 2 em 2 anos. Existem... por que 50 a 69 anos? Porque essa faixa é a faixa onde a incidência realmente é maior.
Ah, mas a minha prima teve um câncer de mama com 30 anos. Tem sim. A minha avó teve câncer de mama com 85. Tem. Mas a maior incidência está realmente entre os 50 e os 69 anos. Eu preciso fazer mamografia antes ou depois disso? Vai depender do seu médico, da sua história clínica. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia, que congrega, né, os especialistas de mama, ela preconiza o rastreamento mamográfico, que você faça anualmente a mamografia, todos os anos, tá? Pelo menos até os 70 anos. Então, existem, como a gente já falou, políticas de saúde pública e políticas de saúde particulares, né? Então, isso vai depender muito, mas o ideal é que se faça pelo menos de 2 em 2 anos, né? Quando eu falei lá no autoexame, eu queria voltar, o seguinte, o autoexame, o que eu vou procurar? Já que eu não quero contar com ele para um diagnóstico, o que eu preciso saber, o que está alterado, né? Que podem ser sinais indiretos ou mesmo diretos da presença de um tumor de mama. O próprio nódulo, que não é fácil de palpar, e geralmente é palpável a partir de 1 centímetro, né? Alterações de pele, o que a gente chama de espessamento de pele, a pele fica igual uma casca de laranja, tem até um termo, pele em casca de laranja, toda furadinha. Isso é um acometimento da pele pelo tumor, tá? Mudanças de formato, alterações de mamilo e de areola, que são, né, os componentes da mama, e os nódulos axilares, tá? As famosas ínguas. A íngua, ela é uma resposta do organismo a qualquer processo inflamatório ou neoplásico, ou tumoral. Então, ela pode ser, a maioria não é nada, a maioria coisas que a gente machuca no dia a dia, tira uma cutícula, inflama um dedo e tem uma íngua na axila, mas pode ser também um sinal de tumor. Então, perceber isso, fazer o autoexame, ou seu companheiro, sua companheira, te ajudar, falar, olha, tem alguma coisa errada aqui, sua mama está esquisita, né? A gente percebe e as outras pessoas percebem para a gente também. Então, usar isso para se conhecer, mas não usar como uma referência exclusiva para diagnóstico, tá? Uma coisa que eu queria falar, eu acho que eu não cheguei a falar, a mamografia é um exame de radiação, ela deve ser feita com critério de intervalos bem estabelecidos, né? E o objetivo dela é aquilo que eu falei para vocês, reduzir a morbimortalidade. O que aconteceu com essas pesquisas e com essas evoluções que a gente teve ao longo do tempo com esse diagnóstico mais precoce? Nós conseguimos estabelecer um padrão de cirurgias, por exemplo, muito menos agressivas. Isso para uma questão de sobrevida livre de doença, né, sobrevida com qualidade, sem doença, é o fundamental. Mas isso também é uma questão estética, é uma questão de autoestima, é uma questão de recolocar a mulher o mais próximo daquilo que era o corpo dela. Então, hoje, a gente procura fazer diagnósticos bem precoces para que as cirurgias sejam muito pequenas, tá? Porque as cirurgias têm uma extensão muito pequena e que a gente evite fazer o que a gente chama de mastectomia, que é a retirada total da mama. Em alguns casos, é necessário fazer a mastectomia, tá? E lembrar aqui que hoje, por lei, nós temos no SUS e no sistema particular, no sistema de convênios, né, na sociedade de convênios, nós temos, por lei, a mulher tem direito a fazer a sua reconstrução mamária, tá? E hoje, há uns 2 anos, foi aprovada uma lei que estipula que você faça a reconstrução já no tempo cirúrgico, no mesmo tempo cirúrgico, quando possível, né? Então, a mulher tira a mama e já reconstrói, e faz o que nós chamamos de cirurgia de simetrização, tá? Que eu fiquei com uma mama muito pequena, a outra muito grande. Hoje, você tem possibilidades, e é uma obrigação do governo, da saúde pública, oferecer isso para as mulheres que se submetem a cirurgias. As chamadas cirurgias reconstrutoras de simetrização,
inclusive com a colocação de próteses que são doadas não, né? Que são entregues pelo governo. Lógico que isso é tudo muito difícil, muito complicado, mas a gente vê ao longo do tempo que a gente trabalhou, no início as mulheres não tinham interesse em fazer essa cirurgia, não tinham interesse em fazer essa reconstrução. Hoje, com esse conhecimento, com essa questão da sexualidade muito mais aflorada, da volta da sua capacidade, né, a sua feminilidade, volta, a autoestima, tudo. Então, hoje as mulheres procuram sim essa reconstrução e elas têm direito a isso, tá? Lembrar, só um adendo, que os homens também têm câncer de mama, tá? Eles respondem por cerca de 1% de todos os cânceres masculinos, e eles têm a mesma apresentação do câncer feminino, tá? E o nosso objetivo é o quê? Melhorar a qualidade de vida, aumentar a sobrevida livre de doença. Existe um termo que a gente fala, sobrevida livre de doença, que é você não ter a doença durante os próximos 5 anos após a descoberta do câncer de mama, e fazer com que essa mulher retome a sua vida normal, a sua sexualidade, a sua função na sociedade, porque a gente sabe o quanto isso é pesado, né? O quanto isso é difícil para a mulher. Então, o nosso objetivo é fazer diagnósticos precoces para que a gente mutile ou inutilize, né? Ou faça essa mulher sofrer por mais tempo. Só para terminar, eu queria voltar naquela questão que eu falei lá para o pessoal da biologia, onde eu falei, todo câncer é genético, mas nem todo câncer é familiar e nem todo câncer é hereditário. Todo câncer é genético. Por quê? Todo câncer é causado por mutação genética. Tá? Essas mutações, elas vão acontecer nos nossos genes, as nossas células estão aí em constante processo de renovação, elas vão acontecer, as modificações, e elas podem ser deletérias ou não. Tá? Agora, então, todo câncer é genético. Por que todo câncer não é hereditário? Porque essas mutações, elas são adquiridas ou são herdadas. Tá? Na sua grande maioria, as mutações são adquiridas. Por quê? A gente não sabe. Cigarro, poluição, hormônios, reposição, uso de anticoncepcional, tem vários itens e cada um se superpõe. Por que o cigarro faz mal para uma pessoa e não faz para outra? Né? Então, é uma individualidade nisso. Agora, 5 a 10% dessas mutações são genéticas. São mudanças nos genes que passam para os familiares, que têm uma herança familiar, uma herança da família. No caso do câncer de mama, a gente já determinaram principalmente 2 genes, que são o BRCA1 e o BRCA2. Os famosos genes da Angelina Jolie. Né? O efeito Angelina Jolie que a gente teve aí, que foi muito importante para isso. Por quê? É sabido que as pacientes portadoras dessas mutações genéticas herdadas, 5 a 10% só dos casos de câncer, elas têm, no caso de câncer de mama, elas têm 90% quase de chance de terem câncer de mama quando elas têm esse gene, essa mutação genética. E 50% de chance de câncer de ovário quando elas têm essa mutação genética. Então, é possível hoje fazer determinação genética quando existe essa indicação clínica, né? O médico que vai determinar. Se houver a indicação clínica, às vezes faz até a retirada de mamas e ovários para evitar que a paciente tenha, porque 90% de chance, né? Que é o que o efeito Angelina Jolie lançou aí, e é verdade, é isso mesmo. Estatisticamente, não tem como ir contra esses dados. Então, assim, só lembrar, 5 a 10% só são genéticos. O resto, a gente fica na sorte ou no azar, né?
por bem ou por mal, se pudermos fazer alguma coisa para evitar, temos uma qualidade de vida melhor. Nós, mulheres, fomos adquirindo responsabilidades, adquirindo hábitos, e não, às vezes não podemos delegar para ninguém, né? Então, repensar essa nossa qualidade de vida, entender que nós temos direito a um diagnóstico precoce, devemos procurá-lo, é da nossa responsabilidade, e o nosso dever, cuidarmos uma das outras, né? Essa semana, só para terminar, eu atendi uma paciente, uma empresária, eu sou empresária. Quantos anos faz que você não faz mamografia? Mais de 5 anos. Por quê? Por que você não faz mamografia? Eu trabalho demais. Nossa, meus filhos, eu trabalho, eu tenho um restaurante, eu tenho isso e tal. Eu falei, aí eu faço sempre uma brincadeira assim. Olha, eu ainda quero pagar muito boleto na minha vida. Né? Então, se você quer ser uma mulher que vai viver muito, se tem muita gente que depende de você, se você quer ser uma empresária de sucesso, se você quer ser uma mãe, se você quer ser uma avó, se você quer ser uma profissional, ou qualquer coisa que seja, a gente tem que aprender a cuidar da gente. Os meios estão aí, não são fáceis, principalmente em termos de saúde pública, mas a gente luta e batalha para isso todos os dias, né? E espera que isso alcance. No caso de vocês que são muito jovens, a gente não tem essa preocupação ainda. Mas há um tempinho atrás existia uma campanha muito legal que falava assim, se não for por você, faça por mim. Né? Então, vocês que são jovens, estimulem as mamães, as vovós, né, e quem quer que seja, a fazer. Né? A gente tem realmente que cuidar uns dos outros. Tá bom? Fantástico, Lara. Muito obrigado pela explicação. A gente sempre traz uma visão técnica de alguém que trabalha na área. Então, agradeço bastante a sua participação. De verdade, foi sensacional. Antes de encerrar a nossa gravação, para a gente partir para o momento de perguntas, quero agradecer bastante aí a doutora Kel, Nayara, que esteve junto conosco, nossa intérprete de Libras, Natália, a Lara, que esteve aqui falando sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, e também agradecer bastante ao nosso parceiro, a nossa parceira aí durante o projeto, que é a UNA Divinópolis. Passar um recado aqui diretamente da UNA, a UNA que ela é responsável, é uma das responsáveis por isso aqui está acontecendo. Ela está organizando, além do apoio à Lupa, também organiza seus próprios aulões voltados para o Enem, totalmente gratuitos. Então, existe todo esse programa chamado Com Você no Enem, em 2020, realizado pela UNA Divinópolis e pela UNA Bom Despacho, e qualquer pessoa pode ter acesso e pode participar. Então, eu vou estar enviando aqui no chat o link para que quem quiser ter acesso e aumentar a preparação para o Enem, né, que já começa aqui com a Lupa e já está acontecendo aí ao longo de todo o ano, possa acessar. Então, muito obrigado aí a todas as envolvidas. Me coloquei no mudo sem querer. Enviei aqui o link e quero agradecer bastante aí às nossas professoras e convidados. Vamos falar, então, das intervenções nutricionais em caso do câncer de mama, tanto em homens quanto em mulheres, né? Meu nome é Fabiana, como bem já disse, né? Fui apresentada. Então, por definição, o câncer, ele é, na verdade, um conjunto de mais de 100 doenças, né? Que tem em comum aí o crescimento desordenado de células que vão invadindo aí órgãos e tecidos. No câncer de mama, é uma dessas doenças, né? Que é causada por essa também multiplicação desordenada nas células da própria mama, né? Esse processo, ele gera essas células anormais que se multiplicam e vai formando, assim, os tumores, né? Há vários tipos de câncer de mama, e o que vai fazendo a diferença é a forma com que ele vai, uns são um pouco mais agressivos, outros vão evoluindo mais lentamente, e a forma com que o organismo mesmo vai respondendo a essa agressão ao corpo, né? O câncer também vai acometer homens, é um pouco mais raro, ele acomete aí cerca de 1% do total, né, dos casos da doença. Com relação às suas causas, ele não tem uma causa única, né? São diversas causas, dentre elas externas, que estão aí presentes em todo o meio ambiente, e as internas, que são os hormônios, as condições biológicas, as mutações genéticas, e esses fatores, eles podem interagir
né, de diversas formas e dando início aí ao surgimento do câncer. A boa notícia, pode parecer estranho falar assim, né? Mas a boa notícia é que o câncer, esses casos de 80% a 90% dos cânceres estão associados às causas externas. Mas Fabiano, boa notícia? É porque essas causas internas, o primeiro caso que eu falei, elas são causas que não são modificáveis. Eu não posso mudar a minha genética, eu não posso mudar o meu histórico familiar. Então, o que geralmente é feito? Há uma intervenção. Por exemplo, eu tenho um histórico familiar de câncer. O que pode ser feito, geralmente, é feito em algum consultório médico. Posso pedir um teste genético, aí o médico vai fazer uma intervenção. Mas no caso, na maioria dos casos, né, que 80%, 90%, ou a 90% dos casos, eles estão associados a essas causas externas, eles são provocados pelo meio ambiente, ou seja, pelos nossos hábitos, pelas nossas escolhas, pelo nosso estilo de vida. Então, são fatores modificáveis. Então, existe uma boa notícia. Então, a gente pode escolher, a gente pode mudar. Então, são causas modificáveis, né? Então, está nas nossas mãos de 80% a 90% reverter também até o aparecimento do câncer, né? Então, quanto à estatística, a gente vê aí que em 2019 nós perdemos 60 mil vidas com essa patologia, né? Aliás, foram 60 mil novos casos em 2019 e nós perdemos 17 mil vidas em 2017. E por estimativa, até em 2020, estima-se que sejam computados aí 66.280 novos casos até o final deste ano, com probabilidade de morte aí de 17.763 mortes, sendo aí 17.572 de mulheres e 189 de homens. A gente acha, assim, 1% pouco, mas quase 200 mortes aí, né, de homens por câncer de mama. Eu, particularmente, nunca vi falar, assim, que um homem morreu de câncer de mama, mas é um número até bem alto, né, se a gente considerar 200 mortes ano. Com relação aí, sinais e sintomas. De grande maioria, cerca de 90%, como que é identificado? O aparecimento de um nódulo, que é um caroço, geralmente ele é fixo e indolor. Então, é muito comum, geralmente, a pessoa detectar, eu estou com um nódulo da mama. Geralmente a pessoa, bastante comum, a pessoa já pergunta assim, dói? Não, porque se não dói, se dói não é câncer. Mas não é bom a gente ir no achismo, é bom procurar um profissional, né? Da maioria das vezes, realmente, ele é indolor. E essa é a principal manifestação da doença, né? Ela está presente em 90% dos casos, e geralmente, quando ele chega a ficar, né, ele ser percebido dessa forma, ele é percebido pela própria mulher. E depois eu quero até fazer um adendo com relação a essa percepção, tá? A pele da mama, geralmente, ela fica avermelhada, como está aqui nessa figura. Ela fica avermelhada, retraída, vocês podem perceber aí, que ela está menor um pouco que a outra, um pouco não, até consideravelmente, tá vendo? Menor, ela é enrugada com efeito tipo casca de laranja e alterações no mamilo. Aqui a gente quase não percebe, tá vendo? O mamilo. E há também aí o bico do peito, às vezes há uma alteração, pode ficar invertido ou prominente, depende também de caso a caso. Há também o aparecimento de pequenos nódulos, é muito comum, principalmente nas axilas e pescoço. E também pode acontecer saída espontânea de líquido anormal pelos mamilos. Ou seja, se você aí não está amamentando, começou a sair um líquido aí anormal pelo mamilo, é bom que procure um médico assim, urgente, que pode ser um dos sinais, né? E qualquer um desses sintomas que apareceu aí, que a gente falou aí acima, é muito bom que seja assim, procurado esse profissional, um ginecologista, o quanto antes para que seja avaliado esse risco o quanto antes. Sobre a detecção precoce, quanto mais rápido esse câncer, essa detecção é feita, a probabilidade de cura ela é aumentada assim inúmeras vezes. O que acontece? Hoje em dia a gente há um trabalho muito forte com relação ao autoexame, principalmente aí no mês de outubro, que faz toda essa manifestação, e eu acho bacana, e eu acho que precisa mesmo e tudo, mas eu penso um pouco diferente, e eu acredito que a maioria de vocês vão concordar comigo, que não é tão precoce, porque, não sei se vocês concordam comigo,
que quando há detecção desse caroço, a doença ela já está instalada. Numa fase inicial, mas ela já está instalada. Então, a gente, na área da saúde, a gente trabalha hoje por uma consciência corporal. O que é isso? Desde o início, a gente já estimula a própria mulher a conhecer o seu corpo. Acho que, assim, hoje, depois do câncer de pele, o câncer de mama é o segundo câncer mais importante, ele chega a ser a 30% dos casos, é a doença mais estudada, inclusive mais até que doenças cardiovasculares. Então, consequentemente, ela é uma doença que tem mais drogas e que é mais investida. Então, uma possibilidade de cura muito grande. Mas esse time está um pouco atrasado, porque detectar uma doença no início é melhor do que avançada. Mas se você detectar antes dela estar instalada verdadeiramente, é melhor ainda, né? Então, assim, eu penso que se a gente tiver uma base, eu acho que 30% de incidência de uma doença é um caso de saúde pública, e eu acredito, assim, que a gente tiver aí uma rede de apoio bem estruturada, a começar ali na adolescência, na menina, na menarca, na primeira menstruação, já com atendimento, né, ginecológico bem prestado, né, as informações, para a menina conhecer o seu ciclo, conhecer o seu corpo, por exemplo. Tem gente que dói o peito, tem gente que incha, tem gente que né, tem dores locais, tem gente que não tem. Isso faz total diferença até numa detecção ao longo prazo, né? E logo no início da vida sexual também, ela já ter esse apoio, eu acho super importante. E essas visitas regulares ao profissional da saúde, até porque nessas visitas ao ginecologista, ele vai fazer esse exame de toque na mama, nas axilas, porque não necessariamente o nódulo, como eu falei, ele vai estar na própria mama. O profissional da saúde, né, no caso do ginecologista, ele vai ser identificado, ele vai identificar se aquilo é para ele, ou se é para o caso de um mastologista ou para um oncologista. Eu penso assim que nos falta esse apoio, sabe? E segundo também, esse acesso também aos exames de rastreamento, no caso, assim, especificamente da própria mamografia. Então, já falei aqui, detecção precoce. O Ministério da Saúde, ele recomenda a mamografia de rastreio que seja ofertada para mulheres de 50 a 69 anos a cada 2 anos. A recomendação brasileira, ela vem segundo a Organização Mundial de Saúde nos países que adotam esse rastreamento. No Brasil, para mulher de risco populacional, ou seja, se você não tem nenhum histórico familiar e tudo, aos 40 anos é indicado que você faça mamografia anualmente, tá? E a mamografia de rastreio pode ajudar a reduzir essa mortalidade do câncer, porque é ali que descobre. E também não é bom se fazer frequentemente, porque ele traz risco também à saúde da mulher. Com relação ao diagnóstico, né? Um nódulo ou um outro sintoma suspeito nas mamas deve ser investigado para confirmar, né, a instalação ou não da doença. E para investigação, além do exame clínico, exames de imagem, a mamografia ou a ultrassonografia ou mesmo a ressonância magnética pode ser feita. E confirmado, o diagnóstico só é feito, porém, por meio da biópsia, que é a técnica que consiste uma cânula, retira alguns fragmentos e leva para análise em laboratório, né? Aí é feita uma incisão, uma pequena cirurgia, retira o material, é analisado, aí sim vem o diagnóstico. O tratamento, existem vários, né? Com muito avanço, vem ocorrendo tratamento, muita mudança. Hoje, o mais conhecido deles tem muitas terapêuticas, hoje bastante a cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia. Então, assim, são vários, depende de onde está instalado, né? Efetivamente, às vezes retira tudo. Hoje, geralmente, não retira toda a mama, depende do comprometimento. E quando a doença é diagnosticada no início, o tratamento tem maior potencial curativo, né? No caso da doença, aí já possui metástase, quando o câncer já espalhou para os outros órgãos, o tratamento busca só prolongar mesmo a sobrevida e a qualidade aí de vida do paciente. E aí eu vou passar para o Robson, ele vai falar sobre as intervenções institucionais. Obrigado, Fábio. Boa noite a todos. Como já foi apresentado, meu nome é Robson, sou estudante de nutrição do 7º período. E
como a Fábio já explicou muito bem sobre toda essa situação, que é essa doença, esse problema que ainda a gente luta, mas, como ela disse, vamos pensar assim, em um lado bom da situação, que com a alimentação, a nutrição está ali para prevenir. Uma das melhores formas, se não a melhor forma para prevenção é a nutrição. Caso, logicamente, algum problema que não for hereditário, tá? Mas, assim, de todas as maneiras, é o que eu sempre falo, se a gente, é uma questão de, se você for parar para você pensar de hereditariedade, se a pessoa, às vezes, já tem um pai ou a mãe ou alguém da família que já tem aquele, já teve, ocorreu, faleceu, alguma coisa assim, pense sempre o seguinte, se às vezes alguém da sua família, você já tem um pé com aquela situação, você tem tudo para não colocar o outro. Só basta de você querer e fazer e prevenir através disso. Com a intervenção nutricional, a gente consegue pensar em 3 pontos principais. Logicamente que a primeira ponto, no caso aqui, a gente falando de câncer de mama, o primeiro ponto, vamos pensar na prevenção. Uma das melhores formas de prevenção que a gente pode pensar, a amamentação. A amamentação é, sim, uma forma de prevenção, se você, logicamente, além do vínculo mãe e filho, a amamentação é, sim, uma forma, e o básico de uma vida equilibrada e saudável. A gente sempre vai ter que, uma coisa que fica muitas vezes, as pessoas cansam de falar, mas é engraçado isso, mas com tanta informação, ainda há pouco conhecimento. Então, a gente tem que ficar batendo muito nessa tecla de uma vida mais saudável, uma vida equilibrada que vai estar fazendo prevenções, no caso aqui para o câncer. Aqui a gente coloca algumas intervenções em questão de evidência, nível de massa corporal, que a gente nunca pode esquecer dentro disso, no nível da pessoa está, às vezes, sobrepeso. O sobrepeso entra muito nisso. Então, a gente sempre tem que entrar com uma qualidade corporal, uma estética, uma vida saudável muito boa também. Então, isso vai ser, de todas as maneiras, uma forma de sedentarismo, sendo contra o sedentarismo e uma vida saudável, tá? Pode passar, Fábio. Quando a gente entra na parte da intervenção, a gente sempre, na parte da alimentação, junto com essa intervenção, a gente tem que fazer algumas precauções que a gente não pode esquecer. A gente sempre vai lembrar de pontos importantes, como no caso, consumo de carne vermelha, gorduras animais, gorduras saturadas, no caso, que a gente não pode esquecer. Qual que é o mal? O excesso dela, mas nesse ponto, quando durante um processo já do câncer mesmo, dessa patologia, a gente não pode esquecer de, às vezes, se possível, até evitar. Aqui, como foi dito, no caso, excessivo de álcool e cigarros, a gente não tem nem o que falar, as pessoas já compram, já veem que é escrito aquilo, e às vezes a gente ainda tem que estar aqui batendo a tecla como profissional de saúde, porque realmente é uma coisa que vai piorar e volto a dizer, se você já tem um pé, você vai colocar o outro muito mais forte. Então, excessivo de álcool e cigarro vai ser um problema. E um grande problema, aí no caso a gente já vai ao contrário, em vez de reduzir, a gente tem que aumentar o consumo principais de vegetais, frutas e fibras. Só que aí a gente tem que entender que esses são produtos, assim, são alimentos, né, são formas de prevenção, até e também no meio, durante o processo, que são extremamente importantes. Mas a gente não pode esquecer que durante esse processo, às vezes a pessoa está passando por uma quimioterapia, não pode esquecer qual que é o câncer, nesse caso o câncer de mama. Normalmente não tem tanta alteração, mas se a gente for pensar num câncer de cólon, por exemplo, de intestino, a gente tem que pensar na medida mais importante para estar utilizando. E isso o nutricionista tem total participação nisso. No caso do câncer de mama, se a gente for parar para pensar, a gente tem que ver se não vai ter alteração de câncer em gerais, mas de mama acontece muito, do câncer de paladar. Alteração de paladar nesse momento pode ocorrer muito, até durante a quimioterapia. Então, a gente não pode esquecer disso e olhar bastante esse ponto da alteração de paladar, com o que a gente vai adentrar na alimentação da pessoa. E isso vai ser o papel do nutricionista. Outra parte importante que a gente não pode esquecer, ingestão de água durante a quimioterapia. É simples, é coisas bobas, mas vocês estão vendo tanto que é coisa que todos os dias vocês escutam isso, mas é muito importante. Por que água? Pensa que vocês estão, no momento de uma quimioterapia. Seus rins, no caso, no câncer de mama, seus rins já estão sendo sobrecarregados ali normalmente. Se vocês não fizerem uma injeção de água, manter o equilíbrio dentro do seu corpo, vai ser pior. Então, é aí que acontece muito, das vezes, as pessoas que estão com uma patologia adentrar a outra, pelo falta de cuidado durante aquilo. Então, é muito importante. Outro problema que acaba acontecendo durante a própria quimioterapia, que seria a constipação.
acontece demais. Aqui a gente até colocou frutas e fibras para generalizar, mas é uma situação que é muito importante estar fazendo a ingestão, para estar fazendo um controle melhor, para estar fazendo uma regulação de intestino, uma qualidade do seu intestino, e até se for necessário de probióticos, no caso também, que aqui sempre vai existir fibras como os prebióticos e os probióticos como, às vezes, uma levedura, algo do tipo, tá? E pode passar, Fábio. A gente também aí já vai entrar na parte de pós, mas também durante, a gente pode colocar, que já entra na parte da gente ficar sempre debatendo no principal ponto, que é a qualidade de vida. A vida saudável vai entrar nesse ponto, sempre na intervenção nutricional. Fitoquímicos, como que a gente... Antioxidantes, vamos entrar pelo antioxidantes, que é uma coisa que é muito falada. O que vai ser um antioxidante? Ele vai inibir a oxidação de alguma célula, algum substrato, alguma coisa do tipo. Interessante, mas o que acontece? Através de radicais livres. Quando a gente fala, o que eu tenho por causa de antioxidante, o antioxidante é bom, o antioxidante é aquilo, tá aí o porquê? Porque realmente ele vai inibir a ação de radicais livres. Radicais livres a gente sempre vai encontrar através de uma vida não muito saudável, resumidamente, e a gente tem que entender que através de uma má alimentação, você está dando prevalência para ele crescer, você está dando substrato para ele crescer. Então, manter esse equilíbrio na sua alimentação é muito importante. Não podemos esquecer disso jamais. Só que eles não vão, digamos assim, tratar de toda maneira. A gente está apenas cuidando, complementando junto com o tratamento médico a parte dos antioxidantes, porque existe muito também, e já vai para o outro lado, as pessoas baterem muito na tecla de falar que o antioxidante que vai... Não, ele não vai curar o câncer, a gente está ali para prevenção e para ajudar no tratamento. É esse o papel do antioxidante, tá? E a gente não pode esquecer agora do mais falado atualmente dentro da nutrição, são os fitoquímicos. São formas encontradas em grãos, sementes, e também a gente vai encontrar em vegetais e todos que for coloridos. Mas vamos pensar, se for para me falar um importante, até como dica para vocês, de um ótimo fonte de fitoquímico que vocês vão encontrar vai ser dentro de brócolis, tá? Brócolis, aquela verdurinha que às vezes muita gente não gosta, mas é forma de preparo, tá? A nutrição tem muito esse poder de modificar a alteração do paladar e fazer isso. Lembra do que eu falei da alteração de paladar? Então, às vezes, a pessoa não tem tanto aquele paladar satisfeito, pode alterar. Vamos tentando fazer formas que a pessoa consiga ingerir melhor aquele alimento. E por que não? Aí a gente altera um pouquinho o paladar, faz um preparo legal de um brócolis, por exemplo, você vai estar fazendo uma injeção de uma excelente forma de prevenção e tratamento. Ela, sim, eu posso te garantir, se for para vocês levarem alguma coisa daqui como um alimento para ajudar nesse ponto da quimioterapia, podem pesquisar, é brócolis. O brócolis é uma questão, sim, boba, que a gente escuta muito, mas ele tem um fitoquímico muito importante lá dentro. Se vocês forem pesquisar, vocês vão gostarem muito disso. E a parte da injeção de frutas e verduras escuras, verdes escuros, vermelhos, são muito ricos nessa parte de antioxidantes que eu não falei, vão auxiliar muito. Então, pensem sempre nisso, generalizando mais um pouco, frutas, verduras, legumes, de cores, buscam cores, as cores são muito importantes na alimentação, a gente bate muito na tecla nesse ponto, mas não esqueça, verde escuro e vermelho escuro, eles têm uma participação, assim, maravilhosa, maravilhosa. Aqui a gente colocou também fontes de ômega 3 e 6, a gente tem que tomar um certo cuidado, mas a gente também tem que fazer a ingestão equilibrada, e quem que faz essa equilibrada, quem que deixa isso equilibrado? O próprio nutricionista. Então, porque a gente é sobrecarregado naturalmente pela ingestão de ômega 6, só que a gente tem que saber adequar a quantidade que vai ingerir a ele. Aqui, se a gente for colocar o ômega 3, excelente fonte, uma excelente forma de você ajudar como anti-inflamatório, antioxidante, no processo de quimioterapia, ou até no pós, se às vezes a pessoa já fez aquela cirurgia, é uma excelente estratégia nutricional. Então, estratégias nutricionais, vocês podem ver que tem N formas, N estratégias e paladares e alimentos e nutrientes e liganas e tudo isso a gente consegue onde? Na alimentação. Momento algum vocês podem ver que eu falei de uma suplementação. Há casos que há necessidade? Há casos que há sim a necessidade. Vamos pensar se às vezes a pessoa fez um pós-operatório e não está conseguindo fazer recuperação de peso dela. A gente tem que entender que nesse momento da recuperação de peso, às vezes fica mais difícil conseguir alimentação pelo fato do paladar, intestino, ela não está no momento muito assim, que eu posso dizer, habituado com alimentação sólida. Aí a suplementação acontece.
No pós-operatório pode assim acontecer, mas aí que eu volto a dizer, no pós-operatório seria tal interessante, mas durante a gente tem que fazer o máximo possível de formas estratégicas a pessoa alimentar, ingerir boas fontes de nutrientes, como volto a dizer, ômega 3, ômega 6, fitoquímicos, antioxidantes. Aqui a gente coloca algumas opções como até para ajudar vocês, mas a gente sabe que não é tão necessário, mas para vocês entenderem, linhaça, por exemplo, chia, são sementes que não vão ter fontes de gorduras saturadas, como que é o mais conhecido do ômega 3, e é uma excelente fonte de ômega 3, porque a gente sempre coloca na cabeça ômega 3, salmão, ômega 3, sardinha, mas lembre, existem outras formas, e onde que a gente encontra isso? Por exemplo, duas fontes que a gente colocou, a linhaça, e se você, caso quiser, também a chia, são ótimas sementes, grãos, isoflavono, já existe muitos estudos que controlam a parte do câncer com câncer. Então, a gente vê, mais uma vez, como que a nutrição, em forma assim, de intervenção, no tratamento antecedente, no tratamento durante e no tratamento pós-operatório. Aí a gente vê como que a alimentação é grande e abrange muito isso. Outro ponto que, assim, a gente pode relatar muito bem são formas de atividade física. A atividade física, por mais que às vezes não seja aqui nutricional, mas entra muito nisso. Porque se você for pegar relatos de pessoas que praticam a atividade física controlada e correta após o operatório, fazendo tudo corretamente com a alimentação, vai melhorar. Vocês têm que entender que existe também a parte psicológica da pessoa num momento desse. Lembra que ela passou por um câncer, ele está com um câncer. Só ela vai saber o que é o psicológico daquilo. E uma atividade física libera hormônios que, com isso, juntamente com a nutrição, ela consegue passar por esse momento difícil de uma maneira mais leve. Ela consegue liberar hormônios e substâncias dentro do próprio corpo, que o corpo vai reagir melhor contra aquele processo que é muito duro. A gente não pode esquecer que, além disso tudo, o psicológico é muito importante. Então, uma ação de pessoas, de profissionais, não é só o médico, aprendam isso, não é só o médico, a intervenção multidisciplinar é muito importante. Então, se caso vocês tiverem dúvidas, alguma coisa, pode passar mais uma, Fábio, para mim colocar no final. Os pacientes, a gente sempre tem que entender que aqui, a gente já colocou para fechando quase, que o cardápio deve ser uma vida equilibrada, só que aí que tá. Quando a gente fala em vida equilibrada, uma alimentação saudável, a gente pensa em elementos fits, que é aquela alimentação mais atual, que acontece muito de que as pessoas começarem a fazer cortes nutricionais, pararem de comer tal alimento, pararem de ou restringirem tal alimento. Aprender uma coisa, a nutrição nunca vai cortar, ela sempre vai equilibrar. Momento algum aqui, talvez um pouco de gordura saturada por um certo tempo, que ela é muito prevalente no câncer, mas mesmo assim é momentâneo. E isso através de um nutricionista. Entendem uma coisa, que a nutrição sempre vai equilibrar isso para vocês. Então, se caso houver alguma necessidade, a nutricionista vai ocasionar aquele momento. Mas se vocês forem pegar até o manual da nutrição mesmo, se vocês forem ver, não existe corte de alimentação, existe somente o equilíbrio de você fazer ingestão de alimentos. É arroz e feijão, é a alimentar. Ah, eu não tenho hábito ou paladar de você estar comendo brócolis, que nem você falou. Beleza. Existem formas, por exemplo, estratégicas de, por exemplo, você comer de você comer um repolho, que é uma coisa assim, querendo ou não, mais fácil de acesso. Mas o que é que eu quero passar para vocês? Que existem formas de vocês se alimentarem melhores, que às vezes não são tão fits assim, como o próprio brócolis, uma alimentação assim, mas alguma coisa tradicional, um quiabo, formas práticas de vocês se alimentarem. Entendem que a nutrição, até juntamente num momento tão pesado que seria o tratamento de um câncer, aqui no caso o câncer de mama, existe sim formas de deixar a pessoa flexível para comer, porque naquele momento, se a gente for restrito, se a pessoa for restrita com ela mesma, ela tem tudo, já existe trabalhos que quando há restrições em câncer, aquela prevalência do câncer voltar ou aumentar é grande. Então, é equilíbrio. A nutrição entra como equilíbrio. Se você for pegar no INCA, que é
uma das principais fontes de você tirar a nutrição para o câncer, vocês vão entenderem o quê? Que dentro do INCA eles vão colocar uma alimentação equilibrada com proteínas, vegetais, gorduras, carboidratos, tudo, só que equilibrado. Quando a gente fala que certos alimentos podem trazer algum problema, que nem eu dei o caso, volto a dizer, da gordura saturada, que é o que vocês vão acabar pegando muito isso, e bebidas açucaradas também, aqueles alimentos industrializados, a gente tem que entender que é o grande excesso. Só durante o processo, não esqueçam, durante o processo, que aí a gente tem que fazer alguns cortes, algumas restrições mesmo, mas mesmo assim com equilíbrio, porque a gente não pode, durante um processo de câncer, a gente pegar e cortar toda a alimentação da pessoa. Durante o processo, a gente vai equilibrar alimentos industrializados, açucarados, aquela velha história que a gente sempre vai bater na tecla, descascar mais e desembrulhar menos. É simples isso. Se vocês pegarem isso como uma alimentação, até para vocês, menos bebidas açucaradas, gorduras saturadas, como fonte de carne vermelha muito gordas, não estou falando para retirar a carne, mas gorduras muito fortes, e uma alimentação menos industrializada e mais natural possível, já é interessante. E se caso você já tiver uma alimentação interessante nesse ponto, quem sabe às vezes não começar a passar por alimentos orgânicos. Aí a gente já entra em outro ponto, que é a alimentação orgânica, por uma questão de pesticidas, a gente já diminui também um pouco dos riscos seu para a sua prevenção, para o seu tratamento. Ah, Robson, eu já tenho o hábito de fazer ingestão de bons alimentos, que nem você falou, de, por exemplo, brócolis. Beleza, então o que você acha de você começar a alimentar de uma forma mais orgânica, mais natural ainda possível? Porque você não vai direto para o orgânico, você vai estrear muito. Agora, se você já tem hábitos alimentares bons, de frutas e verduras, vegetais, tudo isso, quem sabe você começar a ingerir alimentos orgânicos. Os orgânicos são, sim, por conta que você, desde do plantio deles, querendo ou não, hoje em dia acontece muito isso, por questão da forma de crescimento, colocam muito fórmulas, eu não quero falar de pesticidas, mas assim, que vão piorar aquela situação para melhorar visual de um certo produto, o crescimento dele fica melhor, mas ele perde um pouco de nutrientes. Então, a parte do orgânico, se caso vocês conseguirem, sempre boto nessa parte. Deixa por último, mas se possível, a alimentação à base de orgânicos também vai ser muito interessante para o câncer, tá? E aqui a gente sempre vai referir como uma alimentação sempre boa, uma alimentação equilibrada. Aqui a gente colocou o máximo possível de resumido para vocês entenderem que o fracionamento, a variedade alimentar desse cardápio é muito importante. Então, volto a dizer, só no equilíbrio. Oi, Fábio. E lembrando também, né, que assim como a doença ela age de forma particular em cada pessoa, a gente trata cada paciente individualmente, né, com as suas preferências, igual você falou aí do IMC. Às vezes a pessoa está um pouquinho acima do peso, na hora da doença, essa não é a preocupação. O peso dela não é a preocupação. Às vezes ela sempre foi magrinha e por causa do medicamento ela inchou, que é muito comum. Às vezes ela vai querer fazer uma dieta fora do tempo. Então a gente também tem que fazer um trabalho aí que não é o momento de se preocupar com o peso nesse momento. Agora é o momento da gente se preocupar com o estado nutricional do paciente. Né? Então, assim, você tocou num ponto fundamental aí, que é o trabalho multiprofissional, né, que eu acho que é fantástico, da questão do paladar, que ele é alterado sim, até por causa dos fortes medicamentos, né, a questão da oferta de alimentos, a gente está num mundo que todo mundo é muito prático, muito rápido, às vezes a pessoa sai para uma consulta, às vezes é em outra cidade, por exemplo, a gente está em Divinópolis, é uma cidade polo, todo mundo vem de outras cidades, né, menores, vem consultar, às vezes vem achando que vai ficar uma manhã, fica o dia inteiro, não trouxe, o que tem? Às vezes tem um salgadinho para comer, acaba comendo o que tem. A gente tem que trabalhar com realidade, né? Então não quer dizer que é aquele salgadinho que vai fazer diferença, ou comi isso, a gente até brinca, sabe? Às vezes a gente tá fazendo algum trabalho aqui em grupo, aqui, nós estamos comendo um câncer aqui, né? Brincando, porque a gente sabe que o acúmulo daquilo, ao longo do tempo, ao longo de anos, pode trazer malefício. Né? Mas não é aquilo que vai me matar, né? O segredo, eu falo que o segredo do remédio e do veneno é a dose. Então, eu acho que ficou de bom tamanho as explicações aí que você deu, acho que a gente já, né, tá coisa, e acho que o que pode ficar de
de mensagem aí é o respeito da individualidade sempre, né? Que a gente fala sempre e o que a gente mantém e o que a gente preconiza, né? Exatamente. Só para fechar assim, que nem eu volto a dizer sobre esse ponto do câncer, é uma frase assim que para o câncer é uma coisa que eu quero que vocês levem até para outras patologias. Se vocês não têm tempo agora, vocês que estão vendo, assistindo isso, para cuidar da sua alimentação hoje, vocês vão ter que arranjar tempo para cuidar da doença depois. Então, é meio sério, é pesado, mas é a verdade. Se vocês não se fazem a prevenção a partir de hoje, de agora, de uma forma flexível com algum profissional, vocês vão ter que gastar um tempo depois para cuidar da doença. Não estou falando que alguém vai adoecer, só estou falando que a prevalência, infelizmente, atual é essa, é desenvolver alguma patologia, tá? Então, cuide a prevenção, o equilíbrio é a parte principal de tudo. Que nem a falou, a quantidade é o principal, tá joia? E no mais, a gente quer agradecer a oportunidade, foi muito bom, né? Espero que a gente tenha conseguido, né, passar um pouco da, né, da mensagem que a gente veio colocar e nos colocar à disposição ao Instituto aí. Nosso muito obrigado. Exatamente, muito obrigado, gente. Boa noite. Sorte, né, no vestibular. Boa sorte também, porque todo mundo já passou por isso. É verdade.